Qual é a hora que seu telefone toca normalmente? Criminalista não tem hora. Eu costumo até dizer que criminalista não pode desligar o telefone. Não pode. Eu não sei quando foi que eu desliguei o meu telefone. O horário mais cedo que tocou pra você? É quando tem as operações, né? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Liga e, doutor Bernardo, opa, tô aqui, vou para a área. Tem Tô que presente. atender, Precisando né? do senhor aqui. Tem que atender. Outra coisa interessante, doutor Bernardo, o senhor já temeu pela sua vida em alguma ocorrência? Olha, veja só, a advocacia criminal, ela é talhada na coragem. Se você não tiver a coragem, se você não tiver o compromisso, a insistência do pingo d'água, se você não tiver e não for destemido, você não será um bom advogado criminalista. Porque estamos no embate. Eu costumo sempre dizer que quer calar a advocacia é só não cometer excesso. E quem detém o poder pode se exceder. E aí é onde é que entra a coragem, o compromisso com a ética, com a responsabilidade para reparar esses excessos. E é a defesa, é o advogado quem combate esses excessos, que via de regra são praticados por agentes públicos. É verdade, doutor Bernardo. E outra coisa interessante é que o advogado ele tem aquele mistério de ouvir, né, o que muitas vezes a pessoa, o constituído, a pessoa não tem a coragem de falar, né? Você ouve, você tem a fé de ofício de interpretar e dizer, vamos para cima? Ou vamos acusar ou vamos defender? Não é interessante essa? Exato. Às vezes, no escritório, chega um cliente aflito, trazendo a sua versão dos fatos, e a primeira coisa que eu deixo claro para que ele se sinta confortável é dizendo a seguinte frase: eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para lhe defender. Então, isso é muito importante. Quando uma pessoa que está sendo acusada num processo de natureza criminal, ela chega ao seu escritório aflito. Você tem que ter humanidade, tem que receber bem, tem que ouvir, tem que acolher, para a partir daí, num momento de serenidade, aquela pessoa que está sendo perseguida pelo Estado, através de um processo de natureza criminal, possa ter condição de reação, de trazer elementos que vai te dar subsídio para que você possa fazer uma boa defesa. Eu costumo também dizer que a advocacia criminal, ela precisa partir de um ponto, é até redundante, de partida. É a partir deste ponto que se constrói a tese. A partir de um ponto verdadeiro que se constrói uma tese sólida que poderá caminhar para um êxito ao final. Essa história de querer criar fatos, argumentos no curso da persecução penal, após o contraditório, a ampla defesa, a paridade de armas, se ela não tiver calcada em um ponto que seja verdade, a sua defesa ela não prospera. O senhor já divulgou, doutor? Acredito, com certeza, né? Mas eu quero perguntar. Teve algum caso que, quando o senhor teve a oportunidade de ser constituído, a pessoa disse, meu irmão, eu estou sendo vítima de injustiça. Meu irmão, eu não cometi nada disso e eu estou pagando o pato. E o senhor disse assim, eu vou entrar aqui no caso e a gente vai reverter essa situação. Teve alguma situação que o senhor possa ter dito assim, que isso aqui foi muito gratificante? Teve inúmeros. O advogado é instrumento na vida das pessoas, principalmente quando você acredita
naquilo que está sendo dito pelo seu cliente. Hoje mesmo saiu uma sentença em que o cliente estava preso e conseguimos a absolvição, provar que ele não praticou aquele crime. Isso é muito gratificante, assim como também já teve casos em que eu renunciei para não atuar por convicções próprias de que não teria a capacidade, diante das circunstâncias fáticas, de fazer uma defesa efetiva. Porque dia antes deste fato, eu conversei e disse que se isso acontecesse, eu não o defenderia. Eu posso até falar aqui, é um processo que já transitou, que já não produz mais efeito, que foi o caso de Dr. Expedito Pereira. Eu fui procurado por Ricardo, que era o sobrinho dele, e quando ocorreu o fato, eu estava indo a Recife. E eu comentei com o estagiário que, pelo fato de já ter defendido Expedito Pereira em um processo, eu não me sentiria confortável em fazer a defesa da pessoa que estaria sendo acusado como autor intelectual. Isso me fez refletir. Eu recebi a ligação e ele me disse que era inocente. E aí eu liguei para um colega, ele disse, um conceituado advogado também, criminalista, disse, bicho, eu estou com essa demanda aqui. E ele disse, rapaz, esse processo é um processo interessante, ele está dizendo que é inocente, eu acho que vale a pena você defender. E pelo fato de ser local, eu decidi ligar para outro colega. Aí ele disse, rapaz, você é local, eu acho que não vale a pena você ir para esse embate. E eu fiquei reflexivo. E diante dessas circunstâncias, Teve essa sensibilidade. a gente vai recorrer a quem? A família. Exato. Foi para dentro de casa. Aí eu liguei para minha mãe. Disse, mãe, tá acontecendo isso, isso e isso. E ela disse, meu filho, não entre nesse processo. E aí tá ok, eu saí de casa, aí liguei para o cliente e disse, amigo, amanhã, às 10 horas, em meu escritório. No escritório do bairro dos Estados. E aí eu fiz o atendimento. Chamei um amigo, advogado, experiente, e disse, eu não vou poder te defender, mas eu não vou deixar você indefeso. Apresentei o meu amigo, ele fez um excelente trabalho nesse processo. Mas é aquela história. Eu tenho o compromisso, eu fiz um juramento para defender os injustiçados. Mas, em contrapartida, eu tinha dado a palavra ao estagiário de que, se isso acontecesse, eu não iria atuar. E aí houve um conflito de ideologia e eu fiquei... Assim, tive que pedir ajuda aos universitários. Mas é interessante. Exato. Um depoimento, né? Um relato. Exato. É interessante. Isso é o que um compromisso muito sério, cara. Exato, porque assim, nós temos a nossa obrigação de defender um inocente. E ele expressava para mim a inocência. Em contrapartida, eu também tinha dito que se as pessoas que fossem investigadas no processo me procurassem, eu não o defenderia. Por conta desse contexto local e pelo fato de ter tido relacionamento profissional com a vítima. Então, é um fato difícil. E eu, assim, poucas vezes eu tive
muita cautela na hora de assumir um caso. Eu sou muito corajoso, graças a Deus. Tenho enfrentado grandes batalhas, mas esse processo me trouxe reflexão, muita reflexão. Você já chegou a se desligar de algum caso porque não confiou no seu cliente? Assim, ele veio dizendo que estava sendo injustiçado, e no decorrer do processo você descobriu que ele estava mentindo? Já chegou a acontecer alguma vez Eu isso acho contigo? que um dos principais pilares para o exercício profissional é a confiança. A confiança do cliente para com você e de você para com o cliente. Se quebrou esse elo da confiança, eu não permaneço em processo. Já chegou a acontecer? Já. E outra coisa que é interessante, como a área criminal ela é pesada. Ela é área... Por exemplo, alguns advogados criminalistas, por exemplo, dizem eu não atuo em área de estupro. Tem muitos advogados criminalistas que dizem Não assim, existe causas indignas. Toda ela é digna. Até porque no processo penal a defesa ela é obrigatória. Sim. Então, efetivamente, tem que ter um Então, o advogado vai ser um defensor que público, faça né? a sua defesa. Não é? A nobreza da advocacia, ela vem desde a Constituição, quando reconhece que o advogado é indispensável à administração da justiça. é verdade. E a gente sabe como a advocacia também tem um outro problema que a gente observa muito, são os meus colegas, os meus amigos da imprensa, que muitas vezes emitem juízo de valor, atacam profissionais da advocacia, que muitas vezes têm uma determinada causa, que às vezes, reconhecidamente, aconteceu um fato grave, ele está cumprindo um mistério e muitas vezes é agredido, atacado por colegas da imprensa que tentam, de uma maneira, vivemos tumultuar o tempos episódio. sombrios. De fato, há uma confusão e uma tentativa de criminalização do exercício da advocacia criminal. É fato. Mas com muita, repito, coragem, perspicácia, a advocacia criminal ela sempre terá um papel fundamental no processo penal democrático, no Estado de Direito, e só sabe, em absoluto, a necessidade, a importância de um advogado criminalista quando você precisa de um, ou um parente precisa de um. Ninguém está imune a sentar no banco dos réus.